Testando, 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3, alô, 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 oi, 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 oi. Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho então ligações químicas. Eu preparei uns slides mais diretos e mais simplificados. E tentei, né, colocar som, vamos ver se vai dar certo. Então nós vamos falar um pouquinho de ligações químicas que se classificam em ligações Testando, 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3, alô, 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 oi, 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 oi. iônicas, covalentes e metálicas. A ligação iônica, ela acontece por transferência de elétrons. Alguém perde elétrons e alguém ganha elétrons. E ela acontece entre metais e não metais. E ela baseia-se na atração eletrostática, ou seja, na atração de cargas opostas, positivas e negativas. Vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas. Ela se baseia em 3 tipos de ligações: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Nas ligações iônicas, ocorre com transferência de elétrons e é uma ligação feita por metais. Vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas. Ela se baseia em 3 tipos de ligações: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Nas ligações iônicas, ocorre com transferência de elétrons e é uma ligação feita por metais e não metais. Como é que eu faço para fazer a estrutura de Lewis para ligações iônicas? Primeiro eu faço a distribuição eletrônica, né, dos elementos e verifico quantos elétrons de valência tem na camada, na última camada. E aí eu represento, por exemplo, o sódio, ele tem um elétron na camada de valência. Se ele perder esse elétron, a camada anterior ele fica com 8, completa 8 elétrons. E o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele ganha um elétron, ele fica com 8. Então aqui o sódio perde elétrons e o cloro ganha elétrons. E ela baseia-se na força eletrostática, ou seja, como é que eu faço para fazer a estrutura de Lewis para ligações iônicas? Primeiro eu faço a distribuição eletrônica, né, dos elementos e verifico quantos elétrons de valência tem na camada, na última camada. E aí eu represento, por exemplo, o sódio, ele tem um elétron na camada de valência. Se ele perder esse elétron, a camada anterior ele fica com 8, completa 8 elétrons. E o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele ganha um elétron, ele fica com 8. Então aqui o sódio perde elétrons e o cloro ganha elétrons. E ela baseia-se na força eletrostática, ou seja, a força entre as cargas. Então aqui, olha, o sódio, eu vou representar agora o esquema de Lewis, o sódio com o elétron e o cloro, né, com 7 elétrons. E essa setinha mostrando que o elétron está saindo do sódio para o cloro. E a estrutura de Lewis, então, eu represento o sódio com sinal positivo, significando que ele perdeu um elétron, e o cloro com 8 elétrons, né, completo na camada de valência, e aqui o negativo mostrando que ele ganhou um elétron. E a fórmula iônica é, como foi um átomo de sódio e um átomo de cloro, é NaCl. Sempre o positivo primeiro, depois o negativo. Aqui mostrando, né, o cloreto de sódio no estado sólido, né, a atração entre as cargas. Aqui mostrando, né, que ele fundido, essa interação já é menor, porque as cargas elétricas, né, se afastam um pouco. E aqui o cloreto de sódio dissolvido, então em presença da água, né, essas distâncias entre as cargas ficam muito maior ainda, né, e eles ficam totalmente separados, aliás, né, o sódio bem distante do cloro. Aqui um outro exemplo das ligações iônicas é um modelo do átomo de magnésio com flúor, né? O flúor tem 7 elétrons na camada de valência, então para atingir 8 elétrons ele precisa só de um elétron.
E como o magnésio tem 2, ele vai ceder um para esse flúor e tem que arrumar um outro flúor para ele disponibilizar esses 2 elétrons. Então, isso aqui é o esquema de Lewis. A estrutura de Lewis. Cada magnésio perdeu 2 elétrons. Então, eu coloco o magnésio entre colchetes, mais 2, significando que ele perdeu 2 elétrons. E entre o colchete, eu represento o flúor, com os 8 elétrons, que eu não consegui colocar aqui, e o menos 1, né? Porque ele ganhou 1 elétron, cada flúor. Mas são 2 flúor, então 2 aqui fora indicando a quantidade. E a forma molecular, MgF2. A mesma coisa para o alumínio. Mesma coisa para o alumínio, né? Ele tem 3 elétrons na camada de valência e o enxofre 6. Então, o enxofre precisa de 2 elétrons para completar o octeto. Então, eu vou precisar então de 2 alumínios para 3 enxofres. E, no entanto, a estrutura de Lewis fica alumínio 3+, e 2 átomos de alumínio. E o enxofre, com 8 elétrons na camada de valência, menos 2, porque cada enxofre ganhou 2, e são 3 átomos de enxofre, então 3 embaixo, indicando o número de átomos. E a fórmula iônica é Al2S3. A mesma coisa para o alumínio com enxofre. A ligação covalente ocorre entre não metais. Baseia-se no compartilhamento com enxofre. A ligação covalente ocorre entre não metais. Baseia-se no compartilhamento de elétrons. Então, ninguém recebe, ninguém compartilhamento de elétrons. Ninguém recebe, ninguém perde elétrons. O que ocorre é um compartilhamento. Aqui eu tenho um exemplo de um elétron do átomo A com o elétron do átomo B e eles se compartilhando, né? Quer dizer, os 2 elétrons sendo compartilhados pelos 2 átomos. Aí B. Aqui são outros exemplos. Aí B. Aqui são outros exemplos, né, de ligações moleculares. Aqui o exemplo de moléculas simples, né, como a água. Cada hidrogênio compartilha um elétron com oxigênio. A estabilidade para o hidrogênio e hélio são 2 elétrons. E assim o oxigênio também completa o octeto dele. E no caso do CO2, a mesma coisa. O carbono precisa de 4 elétrons para completar 8. E cada oxigênio precisa 2. Então, cada oxigênio compartilha 2 elétrons com o carbono. E assim, os oxigênios e o carbono ficam estabilizados, ou seja, adquirem 8 elétrons. E aí, na hora que for determinar a geometria, que eu vou falar lá na frente, as duplas e triplas ligações são consideradas um par de elétrons na hora da determinação da geometria. E aqui, né, outros exemplos da ligação covalente, como, por exemplo, o PCl5 e o SF6. O fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa só de 3 para completar 8 elétrons. Cada cloro precisa de 1 elétron para atingir o octeto. Então, dessa forma, o fósforo faz 5 ligações com o cloro. E aí, ao invés do fósforo ficar com 8, ele fica com 10. Então, isso chama expansão do octeto. Quando o átomo central fica com mais de 8 elétrons. Mais de 8 elétrons. A mesma coisa para o enxofre com o flúor. Cada flúor precisa de 1 elétron para atingir 8 elétrons na camada de valência. Então, dessa forma, o enxofre compartilha 1 elétron com cada flúor. Sendo assim,
O enxofre fica com 12 elétrons na camada de valência. Então, mais um exemplo de expansão. Aqui no caso do... Aqui um exemplo da sacarose sólida, mostrando que não tem interação de cargas, né? É um composto molecular. Aqui no caso do anterior, o fósforo, né, e o enxofre aí, eles são considerados expansão do octeto, porque eles ficaram. No caso do anterior, o fósforo, né, e o enxofre aí, eles são considerados expansão do octeto, porque eles ficaram com 10 e o enxofre com 12 elétrons. Por isso que expandiu, que geralmente a estabilidade são 8, mas eles podem expandir e ficar com 10 ou 12. Aqui mostrando que a solução de açúcar, né, que é molecular, não tem atração entre as cargas, então não conduz a corrente elétrica. Já o cloreto de hidrogênio, pela diferença, né, de eletronegatividade, essa solução ela conduz a corrente elétrica.